Você sabe qual é o inimigo invisível da lavoura? Pois é, ele tem, e hoje vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Olá, meu nome é Nathalie, eu estou no 2º ano de agronomia e hoje eu vou desmistificar a agronomia para você. Seja bem-vindo ao meu quadro Uma Agrônoma em Formação. Os inimigos invisíveis da lavoura são chamados de nematóides. Você já conhecia eles? Pois é, eles são vermes microscópicos que vivem no solo. Mas espera aí, nem todos eles são ruins, alguns são até bons. O problema é que os ruins vão atacar diretamente na raiz da planta, ou seja, todos os nutrientes que estão chegando na planta, entrando no caso, eles vão pegar para eles, deixando a planta sem nada. Justamente por causa disso, eles são chamados de sugadores, por sugarem os nutrientes da planta. Esses nematóides específicos que sugam os nutrientes da planta são chamados nematóides fitopatogênicos. E sabe quais culturas eles vão afetar principalmente? Pois é, as nossas principais culturas, no caso a soja, o milho e até o algodão. Eles vão reduzir o crescimento da planta, as folhas vão amarelar e murcharem. Juntando tudo isso, vai reduzir muito a produtividade dessa lavoura. E a produtividade pode cair de 30% até 50% por causa dos nematóides. Você acredita nisso? Muita perda, né? E às vezes o produtor nem sabe que é nematóide. Sabe por quê? Ele pode ser confundido com deficiência nutricional ou estresse hídrico. Mas como que eu vou fazer para controlar eles? É tão fácil quanto eles entram? Aí eu já não sei. Mas para controlar, você vai utilizar nematicidas ou fungos e bactérias. Ainda assim, para diminuir essa perca de produtividade, você pode utilizar um manejo adequado para diminuir um pouco a perda da produtividade. Mas utilizando o manejo adequado, você vai diminuir bastante a aparição desses nematóides. Bom, gente, como eu disse para vocês, temos dois tipos de nematóides. Os nematóides benéficos e os ruins, né? Os benéficos, eles são chamados de nematóides de vida livre, ou seja, eles não fazem mal àquela cultura, sabe? Então pode estar presente no solo que não tem problema nenhum. Agora, os nematóides parasitas ou sugadores, como eu já falei aqui no vídeo, eles são os ruins, que vão atacar as raízes, diminuir a produtividade e afins, né? Os principais nematóides são os nematóides das galhas, do cisto da soja e o das lesões. E eu vou explicar um pouco mais de cada um deles para vocês. O das galhas, como já diz o nome mesmo, ele vai galhas nas raízes. Então, ele vai estar presente mais na soja, claro, e também em algumas hortaliças. O segundo, ele vai estar muito presente na cultura da soja, né? Então, ele vai perder bastante a produtividade, vai diminuir o crescimento da soja, coisas do tipo, formando aquelas reboleiras que eles falam, sabe? Aquela desigualdade no meio da lavoura. E o terceiro, como o nome já diz também, né, ele vai causar lesões na raiz. Ou seja, ele vai facilitar a entrada de fungos e bactérias, né, por conta dessas pequenas lesões. Eu já falei um pouco aqui também sobre os sintomas, né, dos nematóides, mas eu vou focar um pouco mais nas reboleiras, que são aquela lavoura desuniforme, sabe? Que tem, assim, pequenas partes que a soja dá uma baixada, principalmente a soja, né? Tô falando aqui só da soja porque é a principal cultura que pode ter os nematóides, né? Mas eles estão ficando cada vez mais frequentes. E isso pode ser um problema até para outras culturas futuramente, né? Mas enfim, o principal sintoma visível, né, é a lavoura desuniforme. Claro, você vai ver uma lavoura desuniforme aonde? Nos começos, digamos assim, da lavoura, né? Aonde tá perto de mato, perto da estrada. Isso é normal, tá, gente? Porque ele vai estar mais propício a essas doenças e
vai estar mais perto de mato, coisas assim, né? Enfim, isso é uma coisa mais normal. Agora o problema é quando você vê essas reboleiras no meio da lavoura, sabe? Num lugar assim que tem a possibilidade da cultura crescer e ficar bonita. Então, isso é um problema bem grande dos nematóides, né? Porque eles, como eu já falei antes, eles vão atacar em pontos específicos, não é na lavoura inteira. E isso que vai perder a produtividade, porque ele pode atacar em bastante espacinhos, digamos assim, que você não vai ter como, por exemplo, jogar um biológico. Você vai ter que jogar na lavoura inteira por causa de um círculozinho ali, sabe? E acaba que o produtor ele não foca muito nisso e acaba perdendo, né? Bastante produtividade, como eu já falei. Mas isso é uma coisa que acontece na lavoura e você tem que ficar bem atento, e por isso que você tem que fazer um manejo adequado, principalmente, né? Dentro do manejo adequado, a gente vai ter a rotação de culturas, que é extremamente importante, não só para os nematóides, mas também para outras doenças que dão no solo e através do solo também, né? Para determinadas plantas, e não só a cultura da soja, mas praticamente todas as culturas. É ótimo você fazer rotação de cultura, assim, excelente. Também tem o plantio direto, né, que eles falam, que é o plantio direto na palhada, com plantas de cobertura. Isso também é extremamente importante, principalmente para a cultura da soja, que é uma cultura muito né, que eles falam, muito fraca, digamos assim, nessa questão de solo. E aqui no Paraná, principalmente, tem essas épocas, digamos assim, que são de muita chuva, de muita seca. No Mato Grosso também tem mais ainda isso, né? Então é muito importante que você faça o plantio direto na palhada, porque ele vai melhorar, assim, não só nessa questão das doenças, né, dos nematóides, mas também em várias outras, como o estresse hídrico, às vezes, ou a água demais, digamos assim, né? Então, é muito importante tanto a rotação de cultura quanto o plantio direto ou plantas de cobertura, né? E também tem, claro, o controle químico e biológico, que é assim: os biológicos, eles estão cada vez mais presentes dentro do mercado, por eles serem menos prejudiciais para a lavoura, para o futuro da lavoura, no caso, né? Mas os químicos também, quando não tem muita opção, vai ter que ser, né? Porque não, como já diz, né? Não tem opção. Você vai ter que, em último caso, utilizar um químico, mas claro, adequadamente, gente, com o auxílio, né, de um técnico específico, de um agrônomo, porque se você só jogar assim, só passar sem saber de nada, né, ou achando que sabe, vai ser prejudicial para sua lavoura ainda mais. Para outras doenças, propiciando outras doenças, outras pragas também, né, que às vezes pode vir, enfim. Outra coisa que vai ser muito importante, principalmente para a cultura da soja, né, rodamos e caímos na soja de novo, são cultivares resistentes. Então você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que conversar com o seu agrônomo, com o seu técnico, para ver se essa planta vai ser resistente. Então, é claro, se você fizer tudo certinho desde o começo, isso vai ser ótimo, porque se você fizer uma análise de solo, vamos fazer um planejamento, digamos assim. Se você começar com uma análise de solo, sabendo o que você já tem no solo, ou que você pode colocar, né? Tipo, falta calcário. Então, vai ter que colocar... Falta cálcio, né? Vou ter que colocar calcário. Então, beleza. Fez a análise de solo, viu tudo que tem no seu solo e tudo que não tem. Agora, você vai para a parte do plantio direto. Aí, claro, né? Tem outras partes, mas eu tô fazendo de uma forma mais rústica, digamos assim. Faz o plantio direto da soja na palhada. Aí você vai ver antes, né, do plantio direto, você vai ter que saber qual planta você vai colocar naquele solo, naquela lavoura sua. Então,
você escolher uma cultivar resistente, isso vai ajudar bastante. Não só a essa doença específica, né, dos nematóides. Por exemplo, a soja inox, isso eu fiz uma pesquisa faz tempinho, tá, gente? Então eu não sei como é que tá o andamento dela agora. Mas ela estava sendo colocada no mercado, né, inserida no mercado para diminuir a incidência de ferrugem. E assim, ferrugem era, né, até uns tempos atrás, agora tá um pouco menos, eu acredito. Mas era assim um principal problema para a cultura da soja, porque ela podia também perder muito da produtividade da lavoura. Então, esse ponto de você escolher uma cultivar resistente é ótimo, porque você vai prevenir, né, de perder lucro, perder algum capital com biológicos e químicos, né, que às vezes pode até não funcionar mais porque a produtividade já está bem baixa, você já perdeu bastante da sua lavoura. Então é bom que você saiba como lidar com cada situação. E aí, você já sabia disso? Me conta aqui nos comentários e me segue para mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.